paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o presbítero Elton. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, setor 27, dirigida pelo pastor Euclides de Oliveira. Como de costume, faremos hoje mais uma pré-aula como subsídio teológico e pedagógico aos professores e amigos que desejam e amam o conhecimento. A aula essa que nós falaremos tem por título O Lugar Santíssimo, lição de número 8, datada para 26 de maio de 2019. Essa aula tem o texto áureo dizendo: mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 3. A verdade prática diz: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Eu quero aqui destacar dois tópicos. O primeiro tópico, primeira parte que eu quero destacar, fala que pelo sangue de Jesus Cristo. E o segundo tópico, liberdade. São dois pontos que eu quero destacar nessa verdade prática. Essa verdade prática vai dizer que através do sangue de Jesus Cristo, por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós temos agora a liberdade de poder adentrar na presença de Deus, adentrar no trono da graça. Exatamente porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, exatamente porque Jesus Cristo fez o sacrifício, hoje nós podemos entrar. E o podemos quer dizer que depende agora de mim e depende de você. O desejo de entrar na presença de Deus. Cada um tem a liberdade para decidir se quer ou se não quer. Paulo vai dizer que o pecado não tem domínio sobre vós. Está dizendo agora que o pecado ele não nos escraviza. Porque a Bíblia diz que o que faz separação, em Isaías 59, diz que o que faz separação entre Deus e o homem são as nossas iniquidades. As nossas iniquidades vai fazer separação, vai separar Deus de nós, vai nos afastar de Deus. Só que agora, mediante o sangue de Jesus Cristo, sacrifício vicário feito na cruz do Calvário, nós podemos novamente, ou podemos, pela primeira vez, aproximar-nos de Deus. O texto de leitura em classe, leitura bíblica, está em Êxodo 26, do capítulo 26, do versículo 31 a 35, Hebreus 9, do versículo 1 a 5, Mateus 27 e o versículo 51, esse no qual eu quero vos destacar. Diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Após o sacrifício de Cristo, antes do sacrifício de Cristo, nós tínhamos dois ambientes, o Santo e o Santíssimo. Mas, após o sacrifício vicário de Cristo, nós temos apenas um ambiente. Os dois ambientes se uniram quando o véu se rasgou. Quando o véu se partiu, então agora nós temos apenas um ambiente. Quem estava no Santo agora tem o acesso ao Santíssimo. Não precisa mais esperar uma vez ao ano. Você vai entrar e vai estar na presença. Isso mostra que agora nós
podemos entrar na presença de Deus se nós desejarmos. E aí a gente vai entender o seguinte: o que nós podemos concluir e fazer um breve retrospecto da nossa lição até aqui. Nós vemos aí que o tabernáculo, ele era cercado, tinha uma cerca. E essa cerca, ela vai mostrar a proteção, que Deus sempre protege o seu povo. Deus vai proteger, Deus vai nos cercar, como diz, como um jardim cercado, né? Vai cercar, vai proteger. A cerca também mostra a proteção. Tinha apenas uma porta, mostrando que essa porta, ela é o Evangelho, é a entrada para o Evangelho. Quando você entende que necessita passar por essa porta, e essa porta é Jesus Cristo, aí há salvação para a sua vida. Mas a necessidade de passar pela porta. Passando pela porta, nós nos deparamos com o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é representado aqui pelo altar do holocausto, que aponta para Jesus Cristo. Esse sacrifício, esse altar vai apontar para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E após o sacrifício de Cristo, tem o ritual de purificação, representado pela pia de bronze. Estamos aí recapitulando algumas aulas anteriores. A pia de bronze, ela vai representar o ritual de purificação. Na aula passada, nós falamos aí um pouquinho sobre a entrada no santo, no local separado. E ali nós tínhamos algumas mobílias. Tinha o pão, a mesa dos pães, tinha o candelabro, tinha algumas mobílias. Assista algumas aulas anteriores, a aula passada, por exemplo, vai falar sobre isso. Dentro do santo nós tínhamos algumas mobílias, uma delas é o candelabro. E o candelabro ali tem as suas representatividades. E dentro das suas representatividades, uma das representações do candelabro é a representação da igreja. Jesus diz que ele é a luz. Ele diz que ele tirou o candelabro lá da igreja e agora ele se coloca como luz. Eu sou a luz. Mas depois ele diz assim, ó, vós também sois a luz. Vós sois a luz do mundo. E aí, o que a gente vai entender? Por que o candelabro ele representa a igreja? Representa eu, representa você. Porque o candelabro, ele só permanece aceso enquanto ele tiver azeite em suas canas. Quando o azeite era colocado no candelabro, enquanto tinha azeite, o candelabro permanecia aceso. Assim somos nós. Enquanto nós tivermos Jesus centralizado em nossa vida, nós permaneceremos acesos e brilhando. Mas, se nós tirarmos Jesus de nossas vidas, nós perderemos esse brilho. Se apagará, a chama vai se extinguir, vai acabar. E aí eu te digo, se Jesus não estiver conosco, não tem brilho. Não tem brilho. A introdução, ela vai falar alguma coisa nesse sentido, olha, do meio para o fim diz assim: por isso, nessa lição estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo,
bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós vamos entrar agora no Santíssimo. Vimos a relação que ele tinha lá, a porta que representa os evangelhos, que aponta para Jesus Cristo, o altar, que aponta para o sacrifício vicário de Cristo, a pia, que aponta para o ritual de purificação. E o ritual de purificação aí, a água vai representar a palavra. Por isso que ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E agora nós entramos no santo. Quando nós entramos no santo, nós vemos que tem dentro do santo uma representatividade da igreja, que é o candelabro. E aí, se Jesus não estiver em nós, o brilho acaba. E nós entramos agora no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. O lugar santíssimo, diferente dos outros, no átrio, que é o pátio tem a iluminação natural, o sol, a iluminação era natural. Já no santo, a iluminação era feita com candelabro. No Santíssimo não havia iluminação. No Santíssimo não tinha nada, nenhuma luz que iluminasse. O Santíssimo tinha ali aproximadamente 5 metros de comprimento, 5 metros de largura por 5 metros de altura e não tinha nenhuma iluminação natural. Porém, era o local mais claro de todos. Como pode isso? Vai remeter lá a Moisés. Moisés, quando busca o Senhor, que está na presença de Deus, quando ele desce do monte, o povo fala, Moisés, olha, cobre a sua face, porque ela está brilhando demais, a gente não consegue olhar para ela, ofusca. A glória de Deus resplandecia. A iluminação lá dentro era feita através da glória, da presença de Deus. Graças a Deus por isso. E isso tem uma representatividade. Representa a sua e a minha vida. Como assim, presbítero Elton? Eu te digo. Ela é feita da seguinte maneira. Você passou pela porta do Evangelho, encontrou o sacrifício vicário de Cristo, lá no altar do holocausto, passou pelo ritual de purificação, entrou no santo, e quando você fala assim, agora no Santo dos Santos, no Santíssimo, tem uma representatividade minha assim. Jesus, ele olhou para você e fez o mesmo, falou assim, olha, não tem luz. Não tem luz. Está em trevas. E aí Salomão já dizia, fez a sua habitação nas trevas. Em outras palavras, o que era trevas, eu, você, com a habitação de Deus, nos tornamos a luz do mundo. Não é você a luz, não sou eu essa luz. Nós portamos e resplandecemos a luz chamada Jesus Cristo. Essa é a representatividade que nós temos aí. Mas vamos adentrar aqui para tirar algumas dúvidas referente a isso. O tópico 1 vai falar assim, olha, o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso da presença de Deus. É o primeiro subtópico. O segundo subtópico fala, o véu tinha um bordado especial, com a figura de querubins. E o terceiro subtópico vai falar o véu e o traçado dos seus fios. O véu ali, ele representava, mostrava para quem estava fora que Deus habitava lá. Eles não viam, mas sabiam que Deus estava habitando naquele local. O véu trazia essa representatividade para o povo.
Quem carrega isso hoje? Somos eu e você. Você, professor. Você, meu amigo aluno, amante da palavra. Você é quem carrega hoje a responsabilidade de que quando olharem para você, você tem que ser também como o véu. Como assim ser como o véu? As pessoas olharem para ti e fazerem exatamente como uma mulher fez com o profeta. Viu o homem, o profeta não disse, olha, eu sou profeta. O profeta não estava com a roupa escrita, eu sou profeta. Mas aquela mulher, quando olha para o seu esposo, ela diz assim, olha, eu vejo que aí vai um santo homem de Deus. As pessoas têm que olhar para você e engrandecer o nome de Deus e ver que em você, que em mim, brilha a glória de Deus. Que em mim, que em você, habita o Espírito de Deus. Lá, o sacerdote entrava de tempos em tempos, uma vez ao ano, no 10º dia do mês chamado Tisri. Não sei se minha pronúncia vai estar 100% correta. Caso não esteja, nos perdoe. Mas no 10º dia do mês, chamado Tisri, que seria o 7º mês do calendário judaico. E esse dia era o dia da expiação, era o dia do sacrifício, que era um sacrifício nacional, um sacrifício para cobrir o pecado de todo o povo, que vamos aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, todo o ritual desse sacrifício. E esse sacrifício era um sacrifício nacional. Só que o sacrifício de Jesus não foi nacional. Jesus mostra que ele sempre vai além. Jesus, ele fez um sacrifício universal. A universalidade do sacrifício de Jesus mostra que ele não veio apenas para salvar a nação judaica. Onde é que eu posso afirmar isso? João capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos que receberem a Deus, foi-lhes dado o poder. E Jesus, em João 17:17, ele faz uma oração por ele, pelos discípulos, e faz uma oração por você e por mim. Quando ele ora e diz assim, olha, Pai, a todos que ainda hão de crer. Todos que ainda hão de crer. E aí ele ora por mim e ora por você. Sabendo, Jesus, que nós necessitávamos, que nós precisávamos estar cobertos por essa oração. Por isso que ele fala, todos que ainda hão de crer. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos um pouco adiante, para que o vídeo também não fique muito comprido. E aí nós vamos ver que o véu ele tinha um bordado, e era um bordado de querubins. Qual é a representatividade dos querubins? O querubim é uma espécie de guardião da glória de Deus. O querubim era quem guardava a glória de Deus. Quem é que guarda agora? Não estou dizendo que você é o querubim, não. Mas quem guarda agora é você. Quem guarda agora sou eu. Nós temos a obrigação de zelar para que esta glória esteja guardada em nós. Apresenteis o vosso corpo, Paulo já dizia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Só que por que Paulo diz? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aqui as cores, elas tinham algumas representatividades. O azul vai representar para a divindade.
o púrpura para a realeza, o branco para a santidade e o carmesim vai falar para a obra expiatória de Cristo. Lá em Efésios 3, 17 a 19, vai dizer o seguinte: para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Paulo, em outras palavras, está dizendo assim: olha, você precisa conhecer, entender. É impossível nós compreendermos em sã consciência. A Bíblia diz que o Espírito é que nos convence do pecado e do juízo. O homem em sã consciência não vai entender que ele precisa de Cristo. O homem natural não vai entender de maneira nenhuma. Porém, quando nós recebemos a Cristo, entendemos este amor, entendemos que Cristo morreu, entendemos o significado do que nós estamos estudando, que fala aqui para você sobre o tabernáculo. Quando nós entendemos acerca do tabernáculo, aí nós entendemos que nós vamos passar pelo Evangelho, vamos ouvir o Evangelho. Por isso a porta representava o Evangelho, os 4 Evangelhos de Cristo. E através do Evangelho, o Evangelho vai nos mandar aonde? O Evangelho vai nos mandar para o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E quando nós passamos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não há outra coisa. O nosso desejo é fazer o ritual de purificação. E qual é o ritual de purificação? Vós já estáis limpos pela palavra. Por isso que a Bíblia diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando diz que a fé é, não é que a fé vem, a fé é. É do verbo ser, existir. A fé só existe porque você escuta, você ouve a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. O que produz fé é a palavra de Deus. O que limpa é a palavra de Deus. Por isso que Isaías vai dizer que a palavra vai e não torna vazia. Antes, ela vai lá e faz o que lhe apraz. Quem limpa é a palavra. Quem transforma é a palavra. E a palavra que ela é representada pelo ritual de purificação, que é a bacia. E aí é onde nós entendemos. Para que nós possamos entender todo esse amor, nós temos que passar por uma espécie de tabernáculo. Evangelho, cruz, palavra. Agora nós adentramos e entendemos acerca do amor. Se não fizermos assim, não poderemos compreender. O véu era um símbolo de presença de Deus no lugar santíssimo. Indicava o caminho da presença de Deus. Hoje, eu quero que você entenda, vamos trazer para os nossos dias. Eu e você precisamos ser o indicativo que Deus está na igreja, que Deus está na sua casa, que Deus está na sua família, que Deus está na sua faculdade, que Deus está na sua vida, que Deus está no seu bairro, que Deus está na sua rua, que Deus está na sua cidade. Você, eu, somos esse indicativo. Nós indicamos que é a glória de Deus. O véu rasgou de alto a baixo.
O véu não indica mais a presença de Deus. Quem indica agora sou eu e é você. As pessoas têm que olhar e saber, Deus está lá naquela igreja. Deus está lá. Deus está lá. As pessoas têm que olhar e entender isso. Vamos um pouquinho mais adiante para que possamos encerrar. Como era o lugar santíssimo? Como nós já falamos aqui, ele era um local que não tinha luz, iluminação natural. Não tinha nada que iluminasse artificialmente. A única iluminação lá dentro era a própria glória de Deus. Só tinha um móvel lá dentro. E esse móvel é o objeto do próximo estudo. Vai falar sobre a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança. Vai falar sobre as suas argolas. Vai falar sobre os querubins. Vai falar sobre o ouro que o envolvia. Vai falar sobre as varas. Vai falar sobre o que tinha dentro da arca. Mas lá só tinha um móvel. E esse móvel representava a presença de Deus. Dentro de nós representamos o local santíssimo. Santo quer dizer separado, não é perfeito. Você não é perfeito e eu não sou perfeito. Mas nós somos separados. Separados de quê? Separados do pecado. Separados do erro. E nós precisamos entender que esse local, tido como santíssimo, ele representa você. Representa eu. Talvez você fale, mas por que a lição? Porque a lição, ela vai tratar como santíssimo. E na Bíblia, nós vemos a palavra santo. Simples. Exatamente porque a língua portuguesa, ela é dotada do superlativo absoluto. Quando nós falamos lindo, o superlativo absoluto para lindo é lindíssimo, ou seja, o grau mais alto, o grau mais profundo da palavra lindo é lindíssimo. No caso da palavra santo, santíssimo. Mas no hebraico não existe superlativo absoluto. Por isso, quando você vê no hebraico, você não vê santíssimo. Você vê santo dos santos. Ou seja, se nós formos traduzir ao pé da letra, se aqui é o santo, aqui é mais santo do que aqui. Se aqui é santo e aqui é mais santo, nós podemos dizer que aqui é o santíssimo, utilizando o superlativo absoluto que a língua portuguesa nos permite. Mas indiferente do que a língua portuguesa diz, o importante para nós entendermos é que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Ele, ao rasgar o véu, fez com que nós tivéssemos a liberdade, pudéssemos adentrar a sua presença. E aí o texto diz assim, diferente daqueles dias, daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Naquele dia era só para o sacerdote que entrava no santo. Hoje, depois da morte de Cristo, você tem essa liberdade. O importante a você entender é que Deus te deu a liberdade.
Se você entendesse o que é, como é e quão bom é entrar na presença de Deus, você não ia desejar sair dela por nada nesse mundo. Por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Entenda que o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, por mim e por você, tinha um único intuito: te aproximar, me aproximar de Deus. Esse foi mais um subsídio teológico e pedagógico para te auxiliar. Porém, faça como Paulo nos ensina. Paulo diz que a cada um foi dado um ministério. E a você, professor, a você, professora, diz que se o seu ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Estude a revista. Estude na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Estude a revista, para que você possa trazer algo de Deus para os teus alunos. Mas, além de estudar, ore. Ore por ele. Jejue por ele. Para que Deus possa te orientar. E aí você vai fazer como Paulo diz: cresce na graça e cresce no conhecimento. A graça e o conhecimento vão andar equilibrados. E Deus vai te abençoar, vai te usar. E você vai ver que o que Deus vai fazer através de você será tremendo. Mas há necessidade de que você se dedique. Tenha uma boa aula. Tenha uma boa semana de estudo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz.